convidado é o professor Geraldo Fonseca, que vem trazer uma síntese dos principais temas que impactaram a advocacia perante os tribunais durante o ano de 2019. Com uma linguagem mais descomplicada, essa retrospectiva é tanto para os jovens profissionais quanto para os profissionais mais experientes, trazendo justamente os temas que foram mais controvertidos dentro dos tribunais durante este ano. A gente podia começar conversando, Geraldo, sobre a pauta virtual, né, que foi um tema complicado esse ano, né? Primeiro, assim, até o que ela é e como ela tem funcionado, né? Sim, a pauta virtual, ela é o futuro, né, dos julgamentos dos tribunais. Não tem volta mais, né? Isso, em razão da internet, que facilitou muito a vida do Poder Judiciário, a pauta virtual foi implementada, então, agora de forma perene dentro do Tribunal de Justiça de Goiás. Existia uma Câmara que já estava utilizando como teste, e agora as demais câmaras, então, foram convidadas a adotar esse sistema. E a nossa quinta Câmara, em que eu trabalho, no gabinete da quinta Câmara, foi incluída, então, a pauta virtual esse ano, e aí a gente aprendeu, está lidando com isso, com essa nova forma de julgamento. É uma vantagem para o advogado? Sim, com certeza. Os processos têm sido julgados muito mais rápidos, não é? De uma forma muito mais célere e principalmente aquelas questões que são mais corriqueiras do dia a dia dos tribunais. Agora, diante disso, surgiu um problema. O advogado não acompanha mais o processo, o julgamento, como era na pauta presencial, nas sessões que aconteciam todas as semanas. Antigamente, ele sentava lá, ainda que ele não fizesse sustentação oral, ele assistia o voto do relator, o voto do revisor e o voto do vogal. E se eventualmente ficasse 2-1 e não fosse uma decisão unânime, para respeitar o 942 do CPC e convidar outros 2 embargadores para terminar o julgamento, essa sessão era adiada automaticamente para a próxima sessão presencial da semana seguinte. Então o advogado sabia quais dos embargadores tinham votado ali favorável, qual tinha votado contra a tese dele. Ele acompanhava, ele sentia o calor da discussão, o que não acontece agora na pauta virtual. Esse é o problema da pauta virtual. Apesar de mais célere, de agilizar o julgamento dos recursos, ela agora se inicia internamente, através só da rede interna do Projude, só dos embargadores que são membros da quinta Câmara. Os votos são inseridos na segunda-feira e o julgamento ocorre durante a semana até a sexta-feira. Então, das 10 horas da manhã da segunda-feira até as 10 horas da manhã da sexta-feira tem que encerrar o julgamento. E aí, os votos vão sendo colocados na segunda-feira e vão sendo lidos e acompanhados pelos outros embargadores. Inicia-se, então, o relator coloca o voto, vem o revisor vogal e manifesta. Se por acaso ficar 2-1 e for necessário convidar outros 2 embargadores para julgar, o advogado nem fica sabendo disso. Ele não sabe se houve alguma divergência, se houve alguma manifestação de algum desembargador, se ele sugeriu uma modificação apenas no valor do dano moral, ele concorda com tudo, mas acha o dano moral muito alto, pede para reduzir. Essa discussão, o advogado não tem mais controle, não acompanha mais, ele não sabe, ele só vai saber o resultado na sexta-feira. Então, assim, é ruim? Em certos aspectos, sim, porque o advogado gosta de saber o que está acontecendo, até para lidar, até para pensar em futuros recursos para os tribunais superiores. E outra coisa, quando é uma causa mais complexa, que há necessidade, então, do advogado tomar conhecimento do que está acontecendo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que solicitar a sustentação oral, né? Aí como que ele faz? Ele tem que clicar, entrar no Projude, tem um ícone que é um pequeno microfone, ele vai clicar no microfone, automaticamente gera o pedido de sustentação oral. Nas apelações isso é automático, não é? Não no caso dos agravos primeiro, mas na apelação automática. Ele já sai da pauta virtual para a pauta presencial. E aí o advogado vai, faz a sustentação oral e acompanha, né, presencialmente o julgamento. Então, se uma causa mais complexa, os advogados vão ter que ter esse tino, né, de retirar da pauta virtual, levar para a pauta presencial, não só para acompanhar o julgamento, como também para poder sustentar. Então, a minha orientação aos advogados é essa: faça o pedido de sustentação oral, né? Não deixe
o seu processo na pauta virtual, se você quer realmente acompanhar esse julgamento. E como tem sido os casos de sustentação oral no agravo de instrumento? Pois é, o agravo de instrumento é uma novidade no CPC, a sustentação oral, então, no agravo de instrumento. O CPC já trouxe duas hipóteses que são todo agravo de instrumento contra tutela de urgência, tutela de evidência. O CPC já trouxe expressamente que o advogado pode fazer sustentação oral. Então, qualquer agravo de instrumento que discuta essas matérias, basta ele lá também clicar no microfonezinho, sai da pauta virtual, vai para a presencial e ele faz a sustentação oral. Agora, o Tribunal de Justiça de Goiás fez uma emenda ao seu regimento interno, acrescentando mais 3 hipóteses de sustentação oral em agravo de instrumento, exatamente por causa da complexidade do caso. A primeira delas é julgamento antecipado parcial de mérito, que é uma novidade no CPC, não é? Agora o CPC permite que o juiz, no curso do processo, ele julgue um ponto só, um pedido do autor, ou 2, 3 pedidos, e deixe outros para depois. Né? Isso acontece muito em ações de divórcio. O marido e a mulher pedem para divorciar e partilhar bens. O que o juiz faz? No meio do processo, ele marca uma audiência de conciliação, verifica que não é possível mais a convivência e ele decreta o divórcio. Retorna o nome da esposa para o nome solteiro se ela quiser, guarda de filhos, pensão alimentícia e deixa a partilha para o final. Por quê? Porque eventualmente vai precisar ouvir testemunha, juntar alguns documentos, então ele deixa isso para a instrução. Quando ele faz esse julgamento parcial de mérito, você não vai apelar, você vai agravar, porque o processo continua. Então não é apelar, o processo não terminou, ainda tem mais algumas coisas para serem decididas, então o recurso é o agravo do instrumento. Nesse caso, o Tribunal de Justiça também autoriza a sustentação oral, basta clicar no ícone. As outras 2 hipóteses são recuperação judicial e falência por óbvio, né? São ações muito complexas e aí todo agravo, inclusive são poucas hipóteses que a lei permite, então todo agravo de instrumento de recuperação judicial ou falência também cabe sustentação oral no tribunal, nos agravos de instrumento. E como tem sido tratado, foi trabalhado esse ano os conflitos de competência dentro do tribunal? Esse ano ele foi assim, nós tivemos um número absurdo de conflitos de competência, porque o que acontecia? Criou-se uma tese dentro do Tribunal de Justiça de Goiás, e foi defendida por alguns anos, de que as ações de direito individual homogêneo, não é? Relações de consumo, direito individual homogêneo, não poderiam tramitar nos juizados, que elas seriam complexas, porque a lei do juizado fala em causas complexas, e a doutrina entende que complexas são aquelas causas que precisam de prova inicial. Então, não há dúvida que direito difuso e coletivo não podem tramitar em juizado, isso é óbvio. Mas as individuais homogêneos, havia uma corrente doutrinária menor que dizia o seguinte, que se a parte pode ingressar com a ação sozinha, né, ou coletivamente através do Ministério Público, que são os direitos individual homogêneo, então por que não fazer um juizado quando o valor da causa respeitar o limite de 60 salários mínimos? Eu estou falando de juizados da Fazenda Pública, que a grande briga foi entre vara da Fazenda Pública e juizados da Fazenda Pública. E aí, finalmente, assim, eu achei excelente que o tribunal voltou atrás, adotou essa tese que então era minoritária, mas que eu comungo dela, acho que é a mais correta, e agora ele passou então a admitir que ações de direito individual homogêneo sejam ajuizadas nos juizados da Fazenda Pública. Isso para mim foi excelente, né? E pôs uma pá de cal também com relação a esses conflitos de competência. Porque o que acontecia? O juiz da vara de Fazenda Pública mandava o processo para o juizado, o juiz do juizado suscitava o conflito. O juiz do juizado mandava para a vara da Fazenda, o juiz da vara da Fazenda suscitava o conflito e ficava essa briga interminável. Agora, para finalizar, se a parte ela pode entrar no juizado da Fazenda Pública, vamos supor que a ação dela é de R$40 mil, ela pode entrar na vara do juizado, mas ela opta por entrar na vara da Fazenda Pública, aí o STJ fala, e o Tribunal de Justiça de Goiás também comunga essa tese, de que aí a escolha é do consumidor, do autor.
Se ele opta, então, por entrar na vara, que o rito é mais prolongado, mais dispendioso, inclusive, então tem que ser respeitado. Agora, se ele quiser entrar no juizado, também é permitido. Então, dá para ver que teve alguns aspectos positivos, né, para a advocacia, como uma pauta virtual, a possibilidade de sustentação oral no agravo de instrumento e também uma pacificação em relação aos conflitos de competência no que se refere aos direitos individuais homogêneos, né? Mas você consegue trazer para a gente algum ponto negativo de 2019? Sim, um ponto extremamente negativo e que tem prejudicado muito os escritórios de advocacia são as súmulas defensivas, né? O que são súmulas defensivas? Os tribunais superiores, STF, STJ, eles começam a criar, isso não é de agora, né? Isso é de muitos anos já, eles começam a criar um funil para a entrada de recursos lá dentro. Então, tudo aquilo que ele puder encontrar de vício ou equívoco, menor que seja, que o advogado cometa, na processualização do recurso, não é no mérito, é na processualização do seu recurso especial, recurso extraordinário ou agravo para fazer subir esse tipo de recurso, ele faz matar o seu recurso. Então, encontra algum problema processual e não conhece o seu recurso. E você acaba não tendo julgado o mérito, que é a parte mais importante, que é que você gostaria de saber. Independente do resultado, o advogado quer saber, ele quer ver o seu recurso julgado, né? Saber se vai perder ou se vai ganhar, mas ele quer saber o que o tribunal entende a respeito do mérito. E aí, como funcionam essas súmulas defensivas, né? Por exemplo, a súmula 7 do STJ, que fala que matéria probatória não pode ser discutida no âmbito do STJ, a súmula 282, que fala que não foram pré-questionadas todas as matérias na instância inferior ou não esgotou-se a instância inferior. Então, assim, o advogado tem que tomar muito cuidado no pré-questionamento dessas matérias. Tem ministros do STJ, do STF, que não aceitam sim pré-questionamento por meio de apelação. Porque ele entende o seguinte, que há necessidade de esgotar a instância inferior. O que seria isso? Você apela. A apelação é o recurso da sentença de primeiro grau. Depois que ela é julgada, vamos supor que foi pelo colegiado, o próximo recurso é o recurso especial. Há uma necessidade ainda de se entrar com embargo de declaração para pré-questionamento, para citar os artigos da lei infraconstitucional e os artigos da Constituição que você pretende depois discutir em recurso especial extraordinário. Tem ministro que ainda exige essa burocracia, não é? Que para mim é uma burocracia. O advogado já pré-questionou um apelo, mas existe essa cobrança para que não se aplique essas súmulas defensivas. Vou citar um exemplo aqui que aconteceu esse ano, um caso concreto aqui do Tribunal de Justiça de Goiás. Um escritório de advocacia entrou com recurso especial e aí já tinha inclusive pré-questionado em parte da declaração, entrou com recurso especial. Todo recurso especial ele tem um primeiro juiz de admissibilidade aqui dentro do Tribunal de Justiça de Goiás, que é feito hoje pela vice-presidência do Tribunal de Justiça de Goiás. E lá tem uma equipe de assessores que analisam esses recursos e vê se há necessidade de remeter ao STJ ou não. Quando não remete, o advogado então ingressa interpõe o agravo para fazer subir esse recurso. Qual é o problema? Quando se dá essa decisão da vice-presidência, se ela é negativa e não sobe o seu recurso, há uma necessidade de você interpor embargo de declaração se tiver que esclarecer algum ponto ou o agravo para fazer subir. Nesse embargo de declaração e nesse agravo, você tem que apontar exatamente aqueles tópicos que você pretende que sejam debatidos lá no seu recurso especial. Por que eu estou falando isso? Olha só o que aconteceu. A vice-presidência, na hora de analisar o recurso especial, ela analisou o item A, B e C. O escritório de advocacia, ao entrar com agravo, e não remeteu para o STJ, então o escritório foi obrigado a entrar com agravo. Ao entrar com agravo, ele mencionou o item A e B, esqueceu do C. E foi só com base nisso que o STJ não conheceu o recurso dele. Só por isso. Só que ele esqueceu de um parágrafo comentar o item C que tinha sido mencionado na decisão da vice-presidência. E teve um outro caso de um escritório que eram 2 itens analisados pela vice-presidência e ele agravou só de um.
Por quê? Porque o segundo item, ele não tinha sido sequer sucumbente, na verdade foi um equívoco cometido pela vice-presidência, de inserir o item 2, que sequer ele tinha perdido, ele tinha ganho. Então ele pensou, não está necessidade de eu reiterar o 2, eu vou falar só sobre o 1 que eu quero que julgue. O que o STJ entendeu? Se a decisão da vice-presidência falava de item 1 e 2 e você só questionou 1, súmula defensiva, e não conheceu do recurso especial dele. Agora você pensa, por um equívoco da vice-presidência. Aí você fala, tá, mas então o advogado não teve culpa, não é? O STJ está muito rigoroso. Não. O escritório poderia ter entrado com embargo de declaração. Ele tinha que ter entrado com embargo de declaração da decisão da vice-presidência, explicado, ó, esse item 2 eu já ganhei, a vice-presidência ia corrigir aquela falha, e aí ele entrava com recurso especial na relação só ao item 1. E aí não ia sofrer, então, a súmula defensiva. Então, isso é um problema, tem se aumentado, porque quanto maior o número de recursos a caminho do STJ, a caminho do STF, mais os ministros vão aplicando essas súmulas. Então, os escritórios de advocacia têm que tomar muito cuidado na preparação desses recursos, principalmente nesse primeiro juízo de admissibilidade feito pela vice-presidência. É isso. E você tem visto que tem alguma prática que está em desuso, que não tem sido mais utilizada nos tribunais? Sim, é engraçado, né? Assim, o novo Código de Processo Civil implementou algumas coisas novas que facilitaram a vida dos advogados. Uma delas é com relação ao agravo de instrumento. Né? Antes, o próprio nome fala agravo de instrumento. Né? Hoje ele poderia mudar de nome, porque você não instrumentaliza mais agravo. Não é? Pelo fato do processo ser totalmente digital, e o próprio CPC já entrar nessa era digital, o novo CPC, ele fala expressamente. Hoje, ao interpor o agravo de instrumento, a parte não precisa mais juntar nenhum documento do processo originário. Basta ele mencionar o processo no ProJude, no nosso caso aqui nós usamos o ProJude, o sistema informatizado, porque o agravo puxa o número da ação originária, basta o relator clicar no processo originário, que já abre inteiramente na tela, com todas as petições, decisões do juiz, ou seja, o processo está íntegra. É como se o advogado tirasse cópia integral do processo e anexasse o agravo. Ele não faz isso por quê? Porque já está tudo no ambiente virtual. Então, isso é uma prática que acabou. Né? Os escritórios não têm mais a necessidade de buscar documento. Aí você fala assim, ainda tem alguns que fazem? Tem. Alguns escritórios de advocacia ainda têm esse cuidado de pegar as cópias de documentos da ação originária e juntar junto à petição de agravo, né, logo abaixo, que você pode colar documentos em PDF, né, então ele vai juntando os documentos. Mas não há necessidade disso mais. Basta a petição do agravo e o preparo. Né? Basta isso, e se tiver tempestivo, o relator já é obrigado a admitir o recurso. Então, são algumas coisas que vão acabando. Outra coisa também, juntada de documento. O advogado às vezes reporta algum documento e esquece de juntá-lo. Antigamente, isso podia causar até o não conhecimento do recurso. A peça obrigatória, que é, por exemplo, uma procuração, se ele não juntasse um agravo de instrumento, o agravo de instrumento era não conhecido. Não tinha segunda chance. Agora, o próprio CPC também prevê expressamente. Todo recurso, uma vez interposto no tribunal, aí vai para a apelação, agravo. Se estiver faltando algum documento, um subestabelecimento, alguma coisa que precise ser solicitado ao advogado, o relator é obrigado, então, a intimá-lo. Né? É o parágrafo único do artigo 932. Prazo de 5 dias para corrigir aquele vício e aí ser julgado, então, o recurso. Algumas coisas já não estão sendo mais usadas, estão mudando. Quais as novidades que você tem visto para a advocacia perante os tribunais para 2020, que está acontecendo aqui em Goiânia ou em outras cidades, práticas que podem ser adotadas pelos profissionais? Então, algumas novidades, inclusive eu achei muito interessantes, que eu pude ter colocado esse ano, não é? Eu falo para 2020 porque aqui em Goiás isso ainda é novidade, mas são práticas que já estão sendo utilizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Por exemplo, petições interativas. Né? Existem escritórios em São Paulo que estão demitindo advogados e contratando programadores de computador.
não é só em razão da inteligência artificial, é para preparar petições interativas. Aí você fala, o que significa isso? Você já pensou uma petição inicial contendo arquivos, fotos e vídeos, e você clica no vídeo e ele abre, e o vídeo dentro da petição inicial, a petição inicial busca esse vídeo em algum site, pode ser até no YouTube, e ele gera esse vídeo instantaneamente para a pessoa que está lendo a petição. Então, gráficos interativos, coloridos, você clica no gráfico e ele se movimenta sozinho, isso dentro da petição. As petições estão ficando mais interessantes, coloridas, divididas em tópicos, então, que é uma prática que os advogados já vêm fazendo e é muito boa, já dividir a petição em capítulos, né? Então eles já estão fazendo o que agora? Estão transformando a petição inicial num vídeo interativo do YouTube. Né? Ela tem algumas palavras para chamar atenção para determinado artigo de lei, doutrina, jurisprudência, mas os fatos, a história está sendo narrada através de um vídeo dentro da própria petição. Então você está lendo a petição, você clica no vídeo e fica sabendo tudo que está acontecendo. Às vezes você pode colocar ali um vídeo de um doutrinador falando sobre o assunto, você pode colocar um vídeo ali rapidamente de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, um ministro discutindo com outro ministro, ali curtinho a respeito do seu tema. Então eu achei muito interessante, achei assim fantástico essa ideia, e eu fico imaginando a cabeça do magistrado, entendeu? Porque eu me coloco nessa hora, eu vejo assim uma iniciativa muito legal dos advogados e fico pensando lá de cá, né? A pessoa que está julgando, eu assessoro o desembargador hoje. Então, é muito mais fácil de entender o fato de interpretar a norma de acordo com aquele caso. Você está vendo ali a foto, um vídeo do local onde está havendo a disputa, uma reconstrução de um acidente, uma imagem do imóvel vista por cima, de um drone, por exemplo. Então, realmente, a petição interativa é um negócio fantástico. Essas ferramentas, em geral, são muito utilizadas pensadas em quem está lendo, né? A gente fala que é um pouco de design. Estou trabalhando muito legal design, na verdade. Então, esses advogados já estão mudando formatos de contratos, inclusive, para justamente para o leitor que está recebendo toda essa petição, o magistrado, para facilitar a compreensão e até para a tomada de decisão, porque textos muito extensos ficam cansativos. Então, às vezes você vê aquela coisa que o advogado fala assim, você precisa fazer um determinado memorando, eles, para dar uma resposta curta, usam 20 páginas, entendeu? Para dar uma resposta simples, o fim de um parecer vai ser mais extenso ou prolixo, né? Exatamente. Outra, puxando o gancho que você disse, observa as decisões do STJ. STJ, uma decisão unipessoal, decisão monocrática do STJ, ela tem 3 folhas de papel. São extremamente sucintas, já diz lá, o tribunal já julga dessa forma, cita 2 ou 3 jurisprudências e já encerra o seu recurso. O advogado tem que aprender a trabalhar também dessa forma, fazer o pedido ser mais objetivo, mostrou os fatos de uma forma mais interessante, mais colorida, mais interativa, ele já conta de 2 julgados favoráveis, acrescenta então a jurisprudência, a doutrina e fecha com os seus pedidos. Por quê? Porque ele já explicou de forma sucinta o que ele precisa. E a petição interativa faz isso, né? Num vídeo você pode colocar ali todos os fatos, em um vídeo curto também, que não seja nada muito longo. E aí logo em seguida ele cita aí sim texto, né? Aquilo que precisa ser texto, aquilo que é uma jurisprudência que ele vai citar, uma legislação que ele vai citar, e aí logo depois ele encerra com os pedidos. Eu acho que é a melhor maneira. Eu tenho certeza que isso é a evolução da advocacia. É um pouquinho de legal design mesmo nas petições, né? E quanto às novas tecnologias, como você vê assim, para 2020, como elas podem facilitar a vida do advogado, tanto perante tribunais, na prática dele mesmo? Sim, as chamadas low-techs, elas vieram para ficar, não tem outro jeito também de se deixar de analisar essas questões, porque elas são o futuro da advocacia.
Os grandes escritórios já estão procurando, né, porque essa tecnologia ainda é um pouco cara também, há necessidade também de um certo investimento por parte do advogado, né, mas assim, a inteligência artificial não há outra saída, ela vai tomar conta do mercado de trabalho em todas as áreas, aonde ela puder se encaixar, né. Eu já escutei algumas pessoas falarem assim que a profissão do advogado vai acabar. Isso não é verdade. O advogado vai continuar sendo imprescindível para a ação, porque a análise de um bom acordo, a negociação com o seu cliente e com a parte contrária, a negociação entre escritório e advocacia, a análise de uma boa tese, inclusive a modificação de uma possível tese, só passa pela cabeça de um ser humano. Então, assim, na verdade, a inteligência artificial, ela vai eliminar aquele trabalho obsoleto, aquele trabalho muito simples. Então, o que esse advogado tem que fazer? Ele tem que se aperfeiçoar para ele se tornar imprescindível. E o mais interessante que eu vi esse ano, inclusive, numa reportagem que saiu no Valor Econômico, são robôs que são capazes de analisar a melhor tese jurídica para ser usada no processo de determinado julgador. Isso eu achei fantástico. O que o escritório fez? Ele mandou elaborar um programa onde ele coloca lá juiz A e desembargador B. No juiz A, ele vai lá e digitaliza decisões desse juiz A, sentenças, decisões, e joga lá no banco de dados do juiz A. Pega acórdãos e decisões unipessoais do relator B, digitaliza. Tem programas que reconhecem os caracteres e aquilo é salvo dentro da pasta do desembargador B. Quando ele cai um recurso com o desembargador B, quando cai uma ação com o juiz A, ele joga no computador, trata-se de uma ação de dano moral. O programa analisa qual é a melhor tese para ser utilizada com aquele juiz, qual é a melhor tese para ser utilizada com aquele desembargador. De telemetria, né? Sim, conforme aqueles entendimentos que eles já vêm firmando. Então você pensa ao ponto que chega, não é só analisar o julgamento do tribunal, mas de um determinado julgador específico. Por exemplo, esse desembargador é mais consumerista, esse desembargador defende mais o réu, esse desembargador dano moral, ele costuma aumentar o dano moral, o outro costuma diminuir. Então você já sabe o ponto que você tem que atacar. Ferramentas para facilitar mesmo, né? Não, a vida do advogado. eu achei sensacional. Essa ideia é excelente, né? Eu não sei dizer o custo, mas é o futuro. E provavelmente daqui a uns anos isso vai se tornar também mais acessível, né? Assim como hoje você fazer um site é mais acessível, você ter acesso a algumas tecnologias são mais acessíveis. Né? É isso então, né, Geraldo? Sobre a consulta de jurisprudência comigo. Eu queria falar também o seguinte, uma novidade para o ano que vem. Os escritórios de advocacia estão aperfeiçoando os seus advogados, os advogados recém-formados que são contratados como advogado júnior. Não existe mais contratar o advogado júnior para fazer serviço geral, né? Atender todos os ramos dentro do escritório. Eles estão escolhendo advogados recém-formados para determinados específicos temas. Então, por exemplo, está havendo especialização para aquele advogado que é bom para fazer audiência, aquele advogado que é bom para peticionar, e agora tem um novo ramo, que é o advogado que cuida apenas e tão somente de consulta de doutrina e jurisprudência. Aí você fala assim, mas você acabou de dizer que os robôs estão fazendo isso. Sim, os robôs vão fazer isso através de um banco de dados para facilitar a vida do advogado na hora de inserir aquilo que é padrão, aquilo que é corriqueiro. Eu estou dizendo aqui de jurisprudências, de casos que estão sendo debatidos dentro do STF, dentro do STJ, tem o IRDR, né, que é Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nos Tribunais de Justiça. Eu estou falando de recurso repetitivo no STJ e no STF, então de decisões que são muito mais amplas, que envolvem audiências públicas e que há uma necessidade do contato do advogado. Não tem, volto a dizer, né, o robô jamais vai substituir o advogado, porque esse tipo de função exige
de intelecto, exige de bom senso, de análise de conhecimento, de sentir o caso concreto, coisa que o robô não faz. O robô ele busca aquelas palavras que você digitou, que você pediu para ele buscar. Então esse feeling só através do advogado. E essas novas carreiras vão surgindo dentro dos escritórios então. Então tem um advogado contratado só para consulta de jurisprudência e de casos repetitivos e súmulas. Realmente essa é uma habilidade muito valorizada dentro dos escritórios, né? Saber entender a lógica para poder conseguir acessar a jurisprudência de forma assertiva, né? Então, Geraldo, queria agradecer por todo esse conteúdo que você trouxe pra gente hoje. A gente ficou muito honrado por ter você aqui com a gente nesse webinar. Foi muito esclarecedor, né, para os advogados que nos assistiram hoje. E as dúvidas que vocês tiverem, podem deixando aqui, a gente vai respondendo, né? Qualquer coisa, segue o contato do Geraldo aqui. E é isso, gente. Continue nos acompanhando. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui. Para mim é um evento fabuloso, né? Muito interessante, inovador, né? De trazer essas novidades e essa retrospectiva. Muito obrigado pelo convite.